São João capítulo 4, eu quero tirar aqui umas palavras, como diz o profeta, umas palavras cortadas, que o Espírito Santo possa usar a gente. A gente não consegue, talvez, transmitir tudo que o Espírito Santo tem, tudo que ele é. Nós não conseguimos, mas estamos aqui para transmitir esse recado. São João capítulo 4, versículo 6 ao 10. Vamos ficar de pé? Se alguns já têm ouvido as nossas pregações, já sabe mais ou menos como a gente prega, né? A gente não é um pregador muito quente, nem frio, nem morno. Né? É aquele tipo de pregação que, tem hora que eu digo, eu não sou mestre, tem hora que eu falo, estou dando ensinamento. Mas o Espírito Santo é mestre, então ele pode tomar cada um de nós e fazer o seu trabalho na hora certa. Amém. E a gente está aqui para isso, para ser usado por Deus. São João 4, verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase aí, a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Amém. Bondoso Pai, nós precisamos de Ti nesse instante para podermos transmitir Sua palavra. Estamos aqui como um vaso, e o Senhor deseja que sejamos um vaso vazio para que o Senhor possa encher através da Sua graça. Sua igreja está aqui da mesma maneira. Somos seus, somos um povo seu, te amamos, te glorificamos, entregamos a nossa vida nas Suas mãos. Queremos ser uma bênção e não uma maldição. Queremos ser uma ajuda e não um atrapalho. Queremos que o Espírito Santo entre em nós e faça a obra que precisa ser feita. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode acender a mão, Deus abençoe. Muito obrigado. Bom, sempre precisamos reconhecer um líder. A necessidade de reconhecer um líder. A moça, quando vai casar, ela tem que saber que ela vai ter um esposo que vai governá-la. E ela precisa estar disposta para isso. Se não estiver disposta, quase não é bom casar. O homem tem que saber que ele é o governante. Se ele é o governante, ele toma conta de tudo. Ele não só fala, não só manda, mas ele cuida, ele ama, ele dedica. Amém. Porque isso é importante. Um lado, querer reinar é muito bom, mas o rei, ele tem o domínio sobre todo o reino, e ele tem autoridade, mas ele tem o que dar. Assim é o esposo. Se ele quer ter uma Sara, ele precisa ser um Abraão. Ele não pode ser um Abraão tendo uma esposa de Ló. Ele precisa ter a esposa certa, mas ele precisa ser o homem ideal, o homem certo. A esposa, da mesma maneira. Não adianta nada ela ser uma esposa Sara e ter um marido Ló. Certo? Isso não a ajudará em nada. Será um atrapalho a vida toda, porque está fora do lugar. Mas, sendo um Abraão e tendo uma Sara, é uma
verdadeira joia é um par certinho. Precisa disso. A igreja, da mesma forma. O pastor precisa reconhecer sua posição. Naquele momento que ele está ministrando, como Abraão. E a igreja, no seu ministério particular, é uma Sara. Ela o ouve. Sara só ouvia Abraão. Sara chamava Abraão de Senhor. Tinha muitas mulheres que chamavam Abraão de Senhor. Mas Deus não reconhecia nenhuma delas. Tem muitas igrejas que chamam Jesus de Senhor. Mas ele só reconhece a Sara. Amém? Porque é igreja. Porque ele conhece qual é a verdadeira Sara. Por isso o Senhor mostra isso através de Paulo. E Jesus mesmo falou, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Quer dizer, chama ele de Senhor, mas não tem ele como governante, como um rei, como um dominador, aquele que toma conta. Ela não tem. Chama ele de Senhor porque ela quer roupa. Chama ele de Senhor porque ela quer cura divina. Ela quer bênção física. Chama ele de Senhor, Senhor porque ela quer um carro, a igreja, querendo dinheiro, querendo carro, querendo coisas, querendo riqueza. Por isso ela chama ele de Senhor. Mas tê-lo como Senhor é tê-lo como governador. Aquele que domina, tem domínio sobre ela. E ela não ouve mais ninguém. Não ouve. Por isso, se eu transmitir uma mensagem diferente do seu pastor, vocês não vão me ouvir. Porque vocês ouvem o seu pastor. E eu posso ir embora e o seu pastor continua aqui. Porque ele é o seu Abraão. Está aqui no ministério. Nós temos que notar tudo isso entre Cristo e a igreja. Você precisa ouvir a Cristo. Eu vou ouvir Cristo. Todo mundo diz que ouve Cristo. Mas nem todo mundo ouve Cristo como Cristo é. Nem ouve e recebe Cristo como Ele é. A palavra. E Cristo não é a palavra de Lutero, de Wesley, de Pentecostes. Cristo é a palavra de hoje. Cristo é a palavra encarnada hoje. Foi Cristo num profeta. Hoje é Cristo em você. Porque seria muito bom nós falarmos Cristo fez isso, Cristo fez aquilo, Cristo abençoou através de Lutero, de Wesley, de Pentecostes e parou por ali. Então não acabou a obra, não terminou o trabalho. Porque até Pentecostes a igreja não está formada. Ela está até os ombros. Até Pentecostes. Porque até Laodiceia. Ela está só até os ombros. E essa igreja ela tem que estar formada. Ela tem que ter cabeça. Ela tem que ter formação. E ela não é formada até Pentecostes. Ela precisa do Espírito Santo para formá-la, ligando com a cabeça. Irmão Brana diz, provando sua palavra 211, ele diz, e esta é o tempo, a era em que estamos vivendo. O tempo do pescoço que liga com a cabeça. Agora, a igreja precisa reconhecer o lugar dela. Ela precisa reconhecer que ela esteve em Laodiceia, saiu de Laodiceia e uniu com a cabeça, que é Cristo. E aí ela tem um marido. Nós não somos uma namoradeira. A questão dessa moça ficar namorando a vida inteira, e não tem um compromisso mais sério, nós não somos essa moça. São João nos chama de senhora eleita. Amém. Não de moça eleita. Não de noiva eleita. Senhora eleita. Amém. Senhora porque ela casou. Ela está casada. Eu tenho que passar por isso porque muitas vezes nós esperamos ir a um casamento no céu, enquanto que o casamento é feito na terra, para depois ir para a festa no céu. O casamento é feito na terra. É um crente unido com a palavra, provando sua palavra, 236. É só você ler lá. O que eu falar você pode ler porque está escrito lá. Provando sua palavra, 236. O profeta diz, é o ministério do Filho do Homem que faz o casamento do crente com a palavra. Então, eu já estou casado com ele aqui. A minha união com ele nos ares é porque eu já uni com ele aqui. A mensagem do profeta é para te unir com Cristo aqui. Então você já está casado com ele aqui. Ele diz, nós não vamos para as bodas,
O profeta diz 236 provando sua palavra. Nós não vamos para as bodas. Bodas é casamento. Nós vamos para a festa das bodas. Para a festa. Por quê? Porque o casamento está aqui. Todo crente casado com a palavra, ele não dá ouvido a mais nenhum Senhor. É só a palavra. A palavra é o seu rei. A palavra é o seu Senhor. A palavra é o seu governante. A palavra é o que te domina. Amém. Nada mais te domina. Nada mais. Toda mulher que deixa outro homem dominado, e se ela deixa ser dominada por um chefe de um trabalho que ela vai trabalhar, o chefe domina, e em casa ela responde o marido, então ela não é uma boa esposa. Por quê? Porque ouve lá fora e não ouve aqui dentro. Porque ouve fora do lar e não ouve dentro do lar. Porque Cristo está fora de Laodiceia. Porque a igreja não obedece Cristo dentro de casa, dentro da palavra. Cristo sai fora. Apocalipse 3:20, ele está na porta batendo para aqueles que obedecer saem fora. Sai fora porque aí dentro ninguém me obedece, diz ele, ninguém. Eu falo, mas eles não dão bola. Ele só quer bênção natural. Eles não me querem, eu sou a palavra, e a palavra do dia. E é difícil as pessoas compreenderem isso, mas eu acho tão simples. Eu prego e creio e leio nas mensagens do profeta de uma maneira tão simples, que é uma facilidade tremenda eu estar unido com Cristo aqui e não dar ouvido a mais nada. Sabe por que o rádio ainda nos ganha, a televisão nos ganha? Porque ainda não casamos com Cristo. Sabe por que as novelas nos ganham? Porque não casamos com Cristo. Na hora que casamos com Cristo, nada nos ganha mais. Amém. A novela não é Nosso Senhor mais. Futebol não é Nosso Senhor. Jogo de bicho, loteria, não é Nosso Senhor mais. Está louco? Amém. Agora o que é o Nosso Senhor é a palavra. E a palavra é essa palavra que tem te casado, tem te unido com Deus. Amém. Isso faz eu e você dar testemunho. Cada vida que você vive, aquela vida consagrada, cada dia que você vive uma vida consagrada, e você está mostrando filhos, frutos de uma vida que você está com Cristo e está tendo relação espiritual com Cristo, e isso produz. Cristo não é estéril, isso a igreja também não é. Um homem estéril e uma mulher estéril pode ter relações a vida inteira. Nunca tem um neném naquela casa, nunca tem um menino, não tem gente. É estéril. Não é defeito. Não é um defeito. Ele pode tratar, ela pode tratar. Pode fazer alguma coisa. Certo? Mas tem uma coisa. Você nunca vai ter o prazer de embalar um neném seu. Tem que pegar dos outros. Você não tem seu, porque você é estéril. Então não tem um bebê seu. Mas como é bom você saber. Está embalando um bebê? Sangue seu. Carne sua, osso seu, osso seu. Aquilo te pertence. E é o que Cristo quer. Cristo não quer esse tipo de filho que ele pegou lá fora. Ele quer um filho nascido da palavra. Tem que nascer dele. Se não nascer dele, não é filho dele. Quando nós vemos que nós somos filho adotivo, o filho adotivo é por Cristo, porque Cristo é o único. Você sabe disso? A Bíblia diz que ele é o unigênito do Pai. Se ele é unigênito, não tem mais filho. Por isso que nós temos que ser adotivos. Por Cristo. Porque ele é o único. Então todos nós temos que nascer dele. Ele é a palavra. Todos nós temos que nascer da palavra, porque ele é o único e a única palavra. Não tem outra palavra. Amém. Tem que se nascer dele. Quando você nasce dele, aí você começa a desenvolver. O nosso período de tempo aqui na Terra é ir desenvolvendo e mostrando que Cristo está em nós. E cada dia vamos tomando uma nova forma, assim como uma mulher quando se engravida. Ela vai tomando uma nova forma dia após dia. Não adianta enfaixar, não adianta. Vai enfaixar, mas daqui a pouco você vai ter que mostrar, porque não tem jeito de enfaixar mais. A faixa não dá conta mais. Quando você recebe essa palavra e ela vai crescendo dentro de você, não adianta querer enfaixar. Eu não quero mostrar esse tipo de cristianismo, eu não quero mostrar, eu preciso mudar. Mas eu não quero mostrar esse tipo de cristianismo. E você vai pelejar a vida inteira para poder se livrar. E não vai poder se livrar. Porque você vai ter que manifestar, vai ter que mostrar na sua forma de vida que você tem se engravidado com a palavra. Você não vive mais para você, você vive para Deus.
É a semente que entrou no seu ventre. É a semente que entrou no seu coração. Quando a semente entra, e sempre o pastor está regando, nós os pastores que fazemos é isso. É regar. Você sabe que o que planta não é grande coisa? São Paulo falou isso. Nem o que planta, nem o que rega. E depois a gente quer ser alguma coisa. Mas o que planta, diz Paulo, não é nada. O que rega não é nada. Então chama Paulo e diz, Paulo, o que é? Quem é então? Se o que planta, semeia, não é nada, e eu que estou regando não sou nada também, então quem que é? Ele diz, Deus que dá o crescimento. Porque não adianta nada. Um planta, eu venho e rego. Deus não dá o crescimento. Não adianta nada. Não tem. O homem não é para ser honrado nisso. É Deus. Você tem que ver que é Deus. Nós apenas temos que levar esta mensagem e ir regando. Foi semeado, nós estamos regando. Vamos regando. Mas somos alguma coisa? Não somos. Não somos. Agora, Deus é quem sabe. Quando você mesmo pode reconhecer que nada é. Deus sabe se eu reconheço que eu não sou nada mesmo. Ou só vivo falando. Falo que não sou, mas sou. Não adianta nada. Eu tenho que reconhecer minha posição. Não sou mesmo. Não dou conta. Isso é Deus. Só Deus pode fazer isso. Você vê um filho seu, o que é? Mas tem algo no meu filho, tem minha semente. Muito bem, pode ter minha semente. Mas se Deus não desse vida à semente, adiantaria alguma coisa? É Ele que dá o crescimento. É assim, Deus mandou um profeta para nós. E graças a Deus, se não fosse um profeta, nós não teríamos nenhuma diferença entre os demais. A única coisa que faz-nos diferente hoje é porque cremos no profeta. E não importa o que o mundo diz, irmãos. Não interessa o que o mundo diz. Porque o que o mundo diz, o mundo está lá fora. Agora, você, nós temos entrado em contato com Deus, nós temos gerado dele. O mundo não gera de Deus, o mundo gera do maligno. São João diz, o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo não gera de Deus. O mundo gera do maligno. Mas você gerou de Deus. Você encontrou a semente. Esta é a semente que não é fácil para encontrar. E não porque somos bons. É a eleição divina. É a graça de Deus. Você pensa que diferença você tem dos outros? Que diferença nós temos dos outros homens? Não tem nenhuma diferença. É carne, é ossos, é pus. É igual aos outros mesmo. Não tem diferença, mas existe uma coisa que faz a diferença. O profeta diz entre Israel e as demais nações, só havia uma coisa que fazia a diferença, e essa era Deus. Só há uma coisa que faz a diferença entre nós e as denominações hoje. É a palavra do dia. E é você saber que a palavra do dia não é outra coisa senão Deus. A palavra do dia é Deus. Deus veio em porção com Lutero, em porção com Wesley, em porção com os pentecostais, mas com o irmão Branham, Deus não veio em porção. Nós temos que ver isso. Irmão Branham não veio com porção da palavra. É a mesma coisa de todos os profetas do Antigo Testamento, que cada profeta foi uma porção da palavra. Mas quando veio a luz no leste, que foi Cristo nascendo ali em Jerusalém, não era porção. Jesus não era a porção da palavra. Jesus era a palavra. Amém! Irmão Branham não traz uma porção da palavra. Irmão Branham trouxe a palavra. Amém. Essa mensagem não é uma porção, ela é a palavra. Ela não é uma parte. Por isso as partes se dividiram. Mas esta mensagem nós precisamos aprender que nós mesmos, eleitos, não podemos, de maneira alguma, nos dividir, nos separar. Não podemos, nós não podemos nos separar. Se nós cairmos numa realidade que somos humanos, cada humano que aparecer perto de nós, nós tratamos como humano. Ele precisa de um tratamento como humano. Se não tratarmos ele como humano, nós é que somos errados. Ele precisa de um tratamento como humano. Cada crente
desta mensagem, ele precisa de um tratamento desta mensagem. Como o irmão Branham tratou. Como isso é bom. Irmão Branham chegou a dizer, esse é o melhor povo do mundo. E o homem do restaurante falou para o irmão Branham, é uma gente especial, mas é o melhor povo do mundo. Agora, o que faz isso, gente? É porque não é porção da palavra mais. Agora Deus trouxe a plenitude da palavra. No tempo do profeta é a plenitude da palavra. No tempo dos mensageiros foram porções da palavra. Mas no tempo do irmão Branham não era porção da palavra. Quando você vê aquele homem pescando, aquele homem caçando, aquele homem dormindo com a irmã Meda, você vê um homem natural. E Deus estava naquele homem. Amém. Você tem que olhar esse outro lado da vida do profeta, esse outro lado que era tão ligado a Deus, que da esposa bater a porta, sem nenhum desejo de maldade, ele disse, com esta Bíblia na mão, nós nunca discutimos. Poderia algum casal aqui dizer que nunca discutiu? Eu não tenho essa audácia. E dizer comigo. Irmão Branham disse, nós nunca discutimos, mas a Bíblia na mão. Mas naquele dia, quando ela bateu a porta, ela estava dizendo, eu fico em casa tomando conta de José, dos filhos, e você viajando, não sabe o sofrimento que eu estou passando aqui, esse menino agora me desobedece e corre para o seu colo. Ela não era aquela de avançar no colo do irmão Branham, tirar o menino e bater. Ela sabia ser esposa, ela sabia ser Sara. Ela sabia. Nós tivemos a esposa do profeta como exemplo também. Ela sabia. O irmão Branham falou bem dela. Ela sabia. A Sara ficou quietinha, mas bateu a porta. Começou ali aquele quisto. Começou ali. Agora, irmão Branham não importou com aquilo. Ele amava tanto a irmã Meda que ele não importou com aquilo. Mas Deus não gostou. Deus não gostou, porque quem estava ali agora, naquele homem, era Deus que estava nele. A hora que bateu a porta, estava batendo a porta no rosto de Deus. Deus não gostou. Posição, saber posicionar as coisas. E ele foi lavar o carro dele, sossegado, descansado, lavar o carro, e aquela voz veio e diz, leia, creio que é Números 11, 12, leia para ela. Ele ouviu, continuou lavando o carro, a voz veio outra vez, mandou ele ler aquela escritura. Pela terceira vez ele teve que ir lá dentro, bater na porta, ela ainda estava trancafiada ainda. Bate na porta. Querida, eu tenho uma palavra do Senhor. Irmão, sabe qual é a porta? Ela sabia que naquela hora ela não ia escutar uma coisa de elogio, não. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Senhor não gostou. Eu não importei, mas ele não gostou. E se vocês verem a mensagem, vocês vão ver o irmão Branham orando 16 anos pela irmã Meda. E ela não foi curada. 16 anos, só no final. 16 anos, é oração. E vai médico, e vai para lá, vem para cá, e oração. Enquanto não termina o que Deus quer, não deixa passar por isso. E está orando, e o irmão Branham até o fim manteve sua palavra. E naquele dia da palavra falada, ele estava do outro lado, orando bem longe, a esposa ia ser operada. E ele, bem longe, dizendo para Deus, Senhor, aquele dia ela não quis fazer isso. Ela não quis fazer aquilo, Senhor. Ela não quis. Eu chego em casa, ela tem tudo pronto para mim, minha roupa está lavada, eu pego minha vara, vou pescar, pego meu rifle e vou caçar. Ela nunca reclamou, Senhor. Ela não quis parar aquilo. Foi exatamente a hora que o Espírito Santo desceu e disse para ele, fale o que você quiser e acontecerá. Antes que a mão do médico toque nela, que a mão do Todo-Poderoso retire aquele tumor. Aleluia! Quando o doutor chegou e puxou o lençol, pronto já para cortar, olhou, o tumor não estava ali mais. Irmão Branham, o tumor não está desse lado, estava? Não está mais. Vamos nos raios-x. Nada mais. Nada mais. Eu quero simplesmente mostrar isso.
vocês reconhecem, tudo isso é só para ver a posição, quando Deus está no homem. Cuidado. Cuidado. O irmão Branco, quando errava numa resposta, Deus mostrava, ele sentia mal, voltava atrás e corrigia na hora. Ele corrigia. Ele diz: o Espírito Santo não queria que eu dissesse isso. O irmão Branco sabia. Deus em carne, nós precisamos ver Deus numa carne. E não foi parte, não foi parte, foi Deus em carne. Isso a gente tem que ver desde o princípio. A manifestação para Abraão não foi uma parte de Deus que chegou para Abraão. Aquele que falou com Abraão era um homem. E aquele homem, diz o profeta, era Deus. Falou com Abraão. E você sabe que o irmão Branco ensina isso. Que Lucas 17, 26 a 30 era para cumprir novamente nesse tempo final. E o único homem que cumpriu isso, que Deus veio outra vez. Elohim de pés empoeirados, Elohim caçador, Elohim pescando, Elohim pregando, Elohim curando. Você não entende isso, mas estava naquela carne. Deus quis fazer isso outra vez. Amém. Amém. Eu não tenho medo de dizer isso. É tão claro. Você não precisa fazer do homem um Deus, chegar na foto dele, ele está totalmente errado. Isso é catolicismo. Você sabe como crer da maneira correta. Amém. Você sabe ver quando Deus está no homem. Amém. Que se você não ver Deus no profeta, você não pode ver Deus em você. A igreja primeiro tem que ver Deus no profeta. Ela tem que ver. Ela não tem que ver apenas um profeta vislumbrando alguma coisa, alguma parte de Deus. Não, você tem que ver a plenitude. Quando veio para Abraão, não veio uma parte, veio Elohim. Foi Deus quem veio. Dessa forma, Deus veio outra vez. Terry Osborne não errou, ele não é do nosso meio, ele saiu dos pentecostais também, mas Terry Osborne não errou, ele sabia. Deus falou para ele. Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, William Branham é precursor da minha segunda vinda. Amém. Irmãos, como é difícil. Eu nunca tive uma voz assim como Terry Osborne teve, de ouvir. E eu estou exatamente no lugar que Terry Osborne não está. Você está também no lugar que Terry Osborne não está. Um grande evangelista. Você está no lugar de destaque que Deus te colocou aí. Para ver isso. Para crer nessa mensagem, não apenas falar bem dela. Eu não quero apenas falar bem dessa mensagem. Oh, Deus mandou uma mensagem. Que mensagem? Tem tanta gente que encontra comigo, mas que mensagem boa, que coisa maravilhosa. Ah, mas esse profeta dos seis não vai. Pô, mas então não adiantou nada. Você tem que saber que essa mensagem veio de um mensageiro. Como você pode tomar a mensagem e largar o mensageiro de lado? Você não pode ter a mensagem sem o mensageiro. Deus não respeita isso. Deus não respeita quando você diz: a mensagem é boa, é maravilhosa, mas esse profeta... Não, Deus não respeita isso. Deus quer ver você com a maior simplicidade. Eu não conheço muito, não entendo muito dessa mensagem, mas que coisa tremenda. Eu creio nesse profeta, mas eu creio mesmo. A irmã Nath Muser, ela foi simples e Deus gostou daquilo. Irmão Branco disse: eu falei, o esquilo apareceu, eu matei. Falei a segunda vez, o esquilo apareceu e eu matei. Falei a terceira vez, o esquilo apareceu e eu matei. A irmã Nath Muser disse: irmão Branco, isso é a pura verdade. O Espírito Santo desceu na hora. Diga para ela pedir o que ela quiser, porque ela falou a coisa certa. Deus quer gente assim como aquela viúva. Nós não precisamos ser gente de pompa, de grandeza. Deus quer ver nós reconhecermos esse poder manifestado nesse tempo. Deus fez isso para uma viúva, para você entender, para eu entender que Deus tem esse poder para nós. É favorecendo-nos. Deus deu poder. Agora, ela nunca pediu $1 milhão, como muitos de nós sufocados. Se a palavra falada viesse, $1 milhão. Seria a primeira coisa a pedir. A primeira coisa a pedir: oh, estou apertado, a pessoa ganhou um carro novo, a pessoa ganhou $1 milhão. A irmãzinha ganhava $200 por ano. $200 por ano. E ainda ia pagar o dízimo. E um dia, irmão Branco disse: eu vou devolver isso para ela.
Deus falou para o irmão Branham: não retire a bênção da minha serva. Pagar de bênção. Irmão Branham ia devolver para a viúva, porque qualquer um de nós pastores, honestamente, quando a gente vê uma viúva fazer uma coisa dessa, dá vontade de devolver até mais para ela. Mas Deus falou para o irmão Branham: não retire a bênção da minha serva. Ela está fazendo, ela gostava de fazer aquilo, ela amava cumprir a palavra. Todo mundo nessa mensagem ama cumprir essa mensagem. Não importa o que os outros falam, o que interessa é que essa mensagem é verdade. Essa mensagem é a única salvação. Você pensa que Jesus está salvando mais no mundo? Você pensa que Jesus está salvando nas denominações? Você está enganado. Está enganado. Eu não sou contra nenhuma delas, porque eu tenho alguma coisa para falar aqui. Eu não sou contra. Não sou contra nenhum irmão denominacional, mas nunca poderia ser. Eu não sou contra nem os irmãos que creem errado no profeta, que espera o profeta ressuscitar, que espera o irmão Branham vir para andar de avião ainda, espera o irmão Branham vir para andar a cavalo, seja o que for. Eu não sou contra nem deles. Porque se eu fosse contra eles, eu teria um sistema errado igual deles. Você quer ver o que o irmão Branham disse? Perguntas e respostas 213, perguntas e respostas número 1. 213, ele estava falando sobre um irmão que havia falado que ele tinha dito mal das Assembleias de Deus. O irmão Branham chegou ao ponto de esclarecer: e se um ministro da Assembleia, por casualidade, toma esta gravação, desejo que me diga quando estive eu alguma vez contra o homem das Assembleias de Deus, ou qualquer outro homem. Por isso, por que isso? Quando sua própria sede admite que eles tenham enviado 3/4 de milhão de meus filhos que tenho gerado para Cristo. Como estou eu contra a Assembleia de Deus? Por que estou eu contra os unitários? Não estou contra nenhum unitário, Assembleias de Deus, Igreja de Deus, ou ninguém. Estou contra todo sistema que separa o homem. Irmão Branham não é contra as pessoas. Nós mesmos podemos ter um sistema que um separa do outro. Esse sistema Deus não gosta. Você separar do seu irmão, você separar da sua irmã, é um sistema. E Deus é contra esse sistema, e irmão Branham não foi. Ele diz: eu estou contra todo sistema que separa o homem. Você tem que tratá-lo como humano. Se ele não pode ver o que você viu, e o que você vê, o que você vai fazer? Eu fico pensando nisso, gente. Se nós estamos no corpo, é Deus quem põe a gente no corpo. É Deus. Sabe de uma coisa? Mas eu tenho notado assim, como no corpo tem... Você tem os olhos, que é a lâmpada do corpo. Mas o ouvido não é. Os olhos vê tudo. Parece que o irmão olho da Bíblia, o irmão olho da mensagem, ele lê assim, ele vê tudo. Meu Deus, que coisa tremenda, é o olho. Agora tem irmão que é braço, tem irmão que é mão, tem irmão que é pé, tem irmão que é dedinho, tem irmão que é cabelo. Eu vejo formando um corpo assim, mas tudo está no corpo. Precisa de cada um deles. Quando caiu os meus primeiros cabelos, eu vivo triste até hoje. Porque caiu, e ele é do corpo, e ele sai daqui, mas eu sei que ele está em algum lugar, como diz o profeta. Amém. Ele está em algum lugar, eu os terei tudo novamente. Isso que nós temos que ver. Nós precisamos um do outro. Isso é unidade. Nós vamos deixar de ter companheirismo com aquele irmão, com aquela irmã. Qual o motivo? Qual o motivo? Bom, eu não vou fazer a coisa errada que eles estão fazendo, mas vou tratá-los como irmão, como gente, como ser humano, como quem crê no profeta. Oh, Deus te abençoe. Se você não pode ver isso daí, se você não pode ver, você deve ser outra parte do corpo, mas está no corpo. Você pode ser um dedinho, mas está no corpo. É duro entender essas coisas, parece que não se vê, todo mundo tem que ser igual. Não, você pode ver que nem os dedos são igual. Olha quantos, nenhum é igual. Tudo desigual. Mas tudo serve e dá certinho. Se fosse tudo grande, ia fechar a mão, a coisa ficava feia. Deus já fez tudo certinho. Amém. Tem que ter um irmão, uma irmã, que não vê tudo o que você vê. E não é por isso que não é do corpo, é do corpo, mas não é para ver tudo que você vê. Ele deve fazer uma coisa que você não faz. O olho vê, mas não apalpa. O olho vê, mas não escuta. Vamos ver que tipo de irmão nós somos e reconhecer, estamos no corpo.
nós dependemos desta mesma irrigação de vida. Deus em mim, Deus em você. E sabe onde Deus vai? Olha, ele vai no fio de cabelo. Não é isso que a vida vai quando perde a vida, o fio de cabelo cai. Agora, Deus não faz isso. Deus dá vida a todo o seu corpo. E um irmãozinho, uma irmãzinha que é fio de cabelo, graças a Deus, se formos um fio de cabelo, estamos seguros. Amém? Mas e se não somos do corpo? Podemos ser grandes coisas, mas não somos do corpo. Mas se for um fio de cabelo, eu sou do corpo de Cristo, graças a Deus. Amém. Eu não faço como o pastor fulano, eu não faço como o diácono fulano, eu não faço como o irmão canta, eu não faço como a moça que toca, eu não faço isso, mas eu faço alguma coisa. Eu estou no meu lugar, deixe-me parar na minha posição. Deixe-me reconhecer. Se eu sou um irmão perna, já dá para equilibrar o corpo. Sem eu, essa igreja estaria manqueba. Precisa de mim, precisa desse irmão. Você não sabe o que você é. Tem apenas que reconhecer só do corpo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os pactos se ajuntarão, todos eles, e reunirão um líder. Lá eles, de alguma maneira, saberão. Eu não sei como eles fazem isso, diz o profeta. Mas eles sabem que determinado patinho é o líder. Tem um determinado patinho que é o líder. Você aplica isso para a águia. Você entende, tem uma determinada águia nessa era que é o líder. Chama-se Miriam Marrom Branco. É uma determinada águia. É o líder. Não adianta você querer fazer outra coisa. Nós somos as águiazinhas. Águiazinhas, graças a Deus, que somos aquelas águiazinhas que podemos estar ao lado do líder. Irmãos, quando nós temos mais do que um cabeça, nós somos adúlteros. Toda mulher que tem mais do que um marido, ela é adúltera. Toda igreja que tem mais do que um pastor, ela é adúltera. Por isso, cada igreja, ela deve ouvir seu pastor, certo ou errado. Ela tem que ficar com o seu pastor, é seu marido. Ela deve ficar com ele. Eu não tenho que entrar lá para tirar o membro dele. De maneira alguma. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho que entender isso, eu não preciso. Deixa ficar ali. Deixa ficar. Cada mulher com seu marido. Quando namorisca, já é uma adúltera. A igreja é assim, irmão Brana vem mostrando essas coisas e a gente precisa aprender isso. E assim os membros, como os membros saberão valorizar o pastor e o pastor valorizar os membros? Como viveremos bem uns com os outros quando nós reconhecemos, eu não sou o marido daqui. Acabou. Lá de Rio Grande do Sul? Não, eu sou o marido só lá de Franca. Eu tenho um grupinho no qual eu tenho que ser marido deles. Aqui tem que ser seu pastor. Pastor Jamir é o marido. Aí você fica aqui ouvindo e recebendo aquela palavra. Tudo que o pastor Jamiro aceitar, vocês aceitam. Tudo que ele rejeitar, vocês rejeitam. Você sabe que o lar é formado assim. Tem que ter um cabeça naquela casa, tem que ter um marido. Não a mulher como cabeça, mas o marido. Ele é o cabeça do lar. E ele sendo cabeça, ele sendo idôneo, todos os filhos, a esposa, todo mundo ajunta e vai ouvir aquele marido. Tem que ouvir. Tem um cabeça, não pode ter mais que um cabeça. Daqui tem o marido é o cabeça, daqui o filho mais velho quer ser cabeça também. Não vai funcionar, você tem que entender que você não é cabeça. Se quiser ser cabeça, vai casar. Vai arrumar uma esposa. Aí você vai ser cabeça. E assim é o pastor, se quiser ser cabeça de outro, vai arrumar ministério. Amém? O tempo da unidade do sinal 82. Os fatos se ajuntarão, todos eles, e reunirão um líder. Lá eles, de alguma maneira, saberão, eu não sei como eles fazem isso, mas eles sabem que determinado patinho é o líder. E aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam e se reúnem bem ao redor dele e se levanta para o ar. Eu sempre quero mostrar o profeta como a águia do dia. Se vocês lerem o Mensageiro do Entardecer, parágrafo 91, irmão Brana mostra que até o quartel-general, ele diz, é o mensageiro da hora. Quartel-general é o mensageiro, é o profeta, não sou eu, mas ninguém, é o profeta. Ele teve que falar assim, é a mensagem da hora, é o mensageiro da hora, que é o quartel-general.
No mundo inteiro. Do mundo inteiro. E se separarmos um quartel para nós, nós vamos errar, porque o quartel é o profeta. O quartel-general está ali. O mensageiro de entardecer, 91. E aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam e se reúnem bem ao redor dele. Eles dizem: como que vocês ficam ainda crendo no homem? Já morreu. Eles não sabem como nós fazemos isso. Reunimos em torno de uma mensagem e eles não sabem como que essa mensagem dá trabalho para eles desse jeito. Diz: o que vocês fazem? Ele diz: as nossas igrejas são tão grandes e nós não fazemos o que vocês fazem. O que é que acontece? O que acontece é que vocês não gostam do profeta. Porque tudo aqui, gente, é um profeta, é Deus no homem. Se você não vê Deus no homem, não adianta você pensar que vai para o céu para ver Deus, que você não vai não. Antes de ir para o céu para ver Deus, você tem que ver Deus aqui na terra. Tem que ver Deus no homem. Deus, olha, quando Jesus veio na terra, ele era um homem, Deus era um homem. Todo mundo olha para ele: aquele ali, filho ilegítimo. Tá? Olha, vocês, meus filhos, vocês não têm companheirismo com aquele homem. Diz que é filho de Deus, você não tem companheirismo com ele não, porque, olha, era um homem. Olhava nele assim, um homem, pele queimada, a sandália suja. Também ele, na casa de Lázaro. Era um homem, dormia, era um homem. Irmãos, mas era só dar uma tempestade lá no mar, era acordar ele era Deus. Amém! Aleluia! Precisa entender essas coisas, como Deus se manifesta. A maneira de Deus manifestar sempre foi um homem. Quem não creu em Jesus não creu em Deus, porque a Bíblia de São João 14, verso 1, crede em Deus, não parou nisso. Porque crê em Deus, até os demônios creem. São Tiago fala isso. Até os demônios creem. Mas ele diz: crede em Deus, crede também em mim. O tropeço. Crer em Deus é fácil. Quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão. E quem crê em mim? Agora não. Aí não. Porque Deus está no homem. Deus é um homem. Crer em Deus é fácil. Até os demônios creem. Agora, quando Deus está no homem, nem o diabo enxerga. Nem o diabo enxerga. O diabo sabia que Jesus era Deus, mas ele foi lá e quis colocar uma dúvida: se tu és. Ele sabia, ele podia. Eu estive com ele lá no céu. Ele é Deus mesmo, é Deus. Não foi que me mandou para a terra, foi isso aí. É ele mesmo. Mas naquela hora ele olhou para ele: se tu és. Ele quis colocar dúvida. O diabo quer colocar dúvida em você: se tu és. Você disse: você é sim. Você vai crer que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você é. Não importa. Os outros olham, parece não ver nada. Não tem que ver nós um super-homem. É normal, gente. É normal. Come, bebe, dorme. É normal. Procura ter uma casa para poder dormir. O próprio Deus nem casa tinha. Os céus é o meu trono, a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificarei? O qual lugar do meu repouso? E aqui, olha os pés de Deus. A terra é o estrado dos meus pés. Olha Deus andando em 2 pés em você. Não é a pregação que o profeta fez para nós? É Deus em 2 pés, em mim e em você. Deus não tem outras mãos senão as minhas. Deus não tem outros olhos senão os meus e os seus. Deus não tem outras pernas senão as minhas e as suas. Você diz que a perna está ruim. Não. Crê, essas pernas de Deus. Vai conversando assim para você ver. Não há demônio que possa com uma perna de Deus. Com o olho de Deus. O que você enxerga, o mundo não enxerga. O mundo não vê. O mundo tem outro tipo de líder. O mundo tem outro tipo de líder. Agora, que nós temos que reconhecer o que está ao nosso redor, temos. É um patinho, é feio, você não tem muita beleza. Os outros não, mas ele é nosso líder. Então, por que você não pegou aquele patão forte, aquele mais bonito? Não, aquele lá não serve. É aquele feinho ali mesmo. É aquele patinho. Deus não pegou um grande americano, Deus pegou um pequeno americano. Irmão Brana, por ser americano, ele não era grande, ele era pequeno. Deus não pegou um grande. Não é que Deus tem alguma coisa má contra os grandes, mas Deus quis fazer isso, sempre fez isso. Quando ele veio na terra, ele não era bonito, ele era feio. O problema é de Deus. Nós queremos ser bonitos, Deus quis ser feio.
Não tinha aparência nem formosura, a Bíblia diz. Você não acha nada nele. Tem beleza não. Formosura, corpo bonito, assim, ajeitado, um homem bonitão. Não, nada. Isso olha nele assim, não tem nada. Ele é feio. Mas ele é Isaías 53. Amém? Ele é a Bíblia encarnada. Aleluia. Aleluia. Agora ele nunca havia saído daquela lagoa, aquele patinho, nunca havia saído daquela lagoa. Mas ele irá diretamente para a Louisiana ou para o Texas, onde ele possa ir a um arrozal. Então ele fica preso, coitado do pato, ele está preso numa cerca, a lagoa, boa, vai para lá e para cá, aí vê os outros patinhos do outro lado assim, mas tem uma cerca, não dá para passar para lá, irmão, não dá para passar para lá. Não dá para poder ter companheirismo. Porque eu não cresceu, eu creio na ressurreição. Eu estou esperando que ele venha para andar de avião. Eu para isso, para aquilo. Não pode não ter contato com o outro. Outro não pode ter contato. Quanta gente, isso é espírito errado. Quanta gente separa de nós porque nós aceitamos a Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus. Quantos separam de nós, mas vocês não podem separar deles. Eles podem fazer isso porque eles têm aquele espírito denominacional. E que Deus não gosta desse espírito que separa o homem. Deus não gosta. O que ele fez com a samaritana quando ele apareceu, Deus era um homem. Apareceu com a samaritana, você está me bebendo? O que é isso? Ela deu uma olhada nele. E esse daí não é samaritano? Como é que ele fica pedindo água para mim? Então, mas não posso, não. O senhor é judeu, eu sou samaritano? Eu creio que Deus foi assim. O profeta disse que ele não era judeu nem gentil. Tem que se entender isso. Mas quando Deus veio para os judeus, ele tinha toda a aparência e os traços do judeu. Ele tinha, porque senão o judeu não tinha como. Nós rejeitamos ele porque ele não parecia judeu. Quando Deus vem no último dia, você tem que entender que Deus não é judeu. Esse último dia que ele veio agora não é judeu. Ele não precisava, ele é gentil. É por isso que ele nasceu nos Estados Unidos. Deus tinha que vir numa carne assim. Ele tinha que vir assim. Até a sua aparência não pode mudar. Deus não muda. É desse jeito. Ele diz, eu manifestei lá como parecia judeu. A samaritana diz, sendo tu judeu e eu uma mulher samaritana, fazendo uma cerca. Vamos pôr uma cerca aqui. O senhor veio pedir água para mim? Não, você vai morrer de sede. Eu sou assembleano, não posso dar água para o senhor. Eu sou da mensagem, não posso dar água para a Assembleia de Deus. Eu não posso. Eu creio na mensagem do profeta assim, eu não posso dar água para quem está crendo aí, que ele vem num avião, que ele está andando no avião, não? Não tem isso, não. Para com esse negócio. Rompe essa cerca. O profeta conta que aqueles patinhos olhavam um para o outro assim, e uma vontade de ter companheirismo com o outro, né? Ir lá e comunicar um com o outro, olhava e queria brincar um com o outro, mas não tem jeito. A cerca da Assembleia que nos divide, olha a cerca que o irmão fulano fez, a cerca que o outro unitário fez, a cerca que o trinitário fez, a cerca que o outro da ressurreição isolada fez, a cerca disso, e muitas vezes cerca que nós fazemos e não podemos ter companheirismo um com o outro. Sabe o que Deus fez? O profeta diz, um dia Deus mandou uma enchente naquela lagoa, e aquilo encheu e superou a cerca, e os patinhos começaram a ficar um com o outro, porque não tinha cerca mais. Irmãos, Lutero veio, a cerca foi feita. Wesley veio, a cerca foi feita. Pentecostais vieram, fizeram outra cerca. Mas Deus mandou uma enchente nesse tempo final. Mandou uma enchente que a água superou as cercas denominacionais. E eu, para mim, não tenho nem cerca na mensagem. Eu tenho irmãos que crescem, tudo bem, meu irmão. Vamos lá, quem faz a separação é Deus, não é eu, não. Quem separa é Deus, quem conhece membro do corpo é Deus. Não sou eu, não. Vamos entrar em companheirismo. A mensagem do profeta deu enchente na lagoa. Essa mensagem da enchente é a enchente que tem que dar no nosso lar, para o marido ter companheirismo, mais com a esposa, pais com filhos, esposa com o marido. E precisa de uma enchente no lar. Amém? Cada um está numa cama. Cada um está numa cama. Uma cerca. Cada um está numa cama. Os filhos não podem ter companheirismo. Cada um numa cama. Que coisa tremenda, você está me entendendo? O filho não pode ter companheirismo com os pais. Está tudo separado. Deus precisa dar um enchente no lar. E tem hora que a enchente vem através de dores, de morte. E aí depois que morreu, um abraço. Não, papai morreu. Irmão. Agora você está chorando e abraçando? Precisou dessa enchente? Por que você não faz isso antes? Faz isso antes. Abraça um ao outro antes, mas com sinceridade de coração. Que existe
muita hipocrisia. Sinceridade de coração, que Deus manda uma enchente. Deus está mandando uma enchente. Entende? Vai chegar uma enchente nesse mundo inteiro para poder fazer nós tudo sair fora da cerca e abraçar um com o outro. Não enchente antes que venha a grande tribulação. É o grande batismo. E esse grande batismo, o que você espera? Eu vou lembrar. Grande batismo. Porque nós esperamos um grande batismo. Você sabia que não tem coisa maior do que a mensagem do profeta na terra? Você sabe qual é o grande batismo? É ser batizado com essa mensagem. Mas ser batizado de verdade. A maioria de nós sabe o que somos? Presbiterianos da mensagem, wesleyanos da mensagem, aspergidos. Nós precisamos de um batismo da mensagem. Batismo é mergulhar. Amém. Isso que é batismo. Muitas vezes nós fomos chuviscaram a mensagem de nós. Chuviscaram a mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chuviscaram a mensagem de nós em nome de Jesus Cristo também. Como chuviscado, não foi batizado. Não saiu dos rudimentos aí, não saiu. Então, está precisando é disso. Deus está mostrando isso que Ele está fazendo. E não é outro que vai fazer, não. Não tem ninguém que pode fazer isso, irmão, senão a mensagem do profeta. Ou cremos ou largamos de crer. Não tem mais nenhum homem no mundo para fazer isso. Você sabia? Não tem mais nenhum homem no mundo para fazer isso. É a mensagem do profeta, ele já foi embora, mas sua mensagem fará isso nos eleitos. O povo eleito sofrerá esse batismo da mensagem. Mergulha nela assim, e aí pode encontrar com outro irmão. Vai, glória! Batismo. Mas quando nós estamos separados, Deus odeia divisão entre irmãos. Deus odeia essa separação. Deus odeia, eu sou isso, você está comigo ou com aquele outro? Deus odeia isso. Deus odeia, você está comigo ou com aquele outro? Está comigo com o outro, tá bom, é você que é do meu. Mas eu estou só com você, não, fica com o outro também. Você tem que estar com o outro também. Jesus é Jesus de branco, de negro, de amarelo, de vermelho. Ele é Jesus de todo mundo. Agora eu quero me dividir. Aí eu sou só desse aqui. Eu sou só desse grupinho. Não, larga de mão de grupo, de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo. Larga de mão de grupo. Tem que dar uma enchente para que os grupos possam vir, eles vão mais em cima um pouco. Porque embaixo onde os homens estão, só fazemos cerca, só criamos cerca. Você só vai até ali, porque se você estiver comigo, você só vai até ali. Eu crio uma cerca assim. Você só nada até ali. Falou, meu irmão? Só nada até ali. Não, nade. Eu digo para os irmãos do meu ministério: vá, você está bem com Deus? Tome a ceia com qualquer pastor da mensagem. Você está bem com Deus? Tome a ceia com qualquer pastor da mensagem. Você pode tomar. Isso é para o meu ministério. Cada pastor tem sua dieta. Isso é para o meu. Tome com qualquer, porque eu não tenho divisão. Agora tem uma coisa: você não pode ficar sem tomar ceia no dia que eu dou para ir tomar ceia com o outro. Aí não. Mas depois que você tomou ceia comigo, pode tomar ceia o mês inteiro com o outro. Ah, mas tem ceia ali, vai lá tomar, tem ceia ali. Fazer isso em memória de mim todas as vezes. Jesus não falou quantas não. Todas as vezes. Amém. Eu não consigo pôr cerca. Eu não consigo. A minha mensagem, o que eu prego, pode até causar mal, porque eu arrebento toda a cerca. Cada vez que prego, dá uma enchente. Porque eu gosto de ver o povo em companheirismo, o povo sentindo bem, um com o outro. Você, não, eu sou daquele ali, quem sou daquele ali, rapaz? Nós somos tudo de Deus. Quem faz a separação é Deus. Deixa por conta de Deus. Não põe sua mão não, que você atrapalha tudo. A hora que eu ponho a mão, atrapalha tudo, tem que ser Deus. Deixa Deus entrar e fazer a obra. Meus irmãos, eu limito minha pregação, já estou. Você marcou alguma coisa? Mas não tem muito tempo mais não, hein? Não. Eu estou falando do patinho aqui, deixa eu terminar. O irmão Brando diz assim: o que tem, me perdoe, o tempo da unidade de sinal, 60, 82 e 83. Olha, isso é muito gostoso. Vocês antes, eles tomem o voo para deixar suas casas onde haviam nascido naquele ano. Eles se ajuntam, amém. Aí está você, junto ou ao redor de seu líder, o líder do dia. É bom o povo ter um companheirismo com o pastor, porque você sabe que nós, os pastores,
Todo defeito que nós temos, o povo tem. Agora eu queria que toda virtude que nós tivéssemos, o povo também tivesse. O irmão Branham conta daquele pastor que o pastor dava com a cabeça quando pregava, a igreja ficava todo mundo. É o hábito que o pastor tinha, o hábito estava pegando a igreja. É assim, vamos ver se pega o que é bom em nós. Porque tem gente que olha, eu gosto de caçar. O irmão Branham caçou. Não adianta. Você não nasceu, eu não nasci para pescar, eu vou lá, eu não pego nem lambari. Não nasci para pescar, não adianta, já pelejei. Eu fui lá quando eu era menino, fui lá, joguei, não deu nada. Estou bem demais. Não temos nem pegar um rifle. Eu tenho que ser que nem o Elias. Pegar não sei nem como pega ele, se é de cá, se é de cá. Eu vou dar um tiro, vou matar os outros, ao invés de matar o pássaro, eu acabo matando a pessoa que está perto de mim. Não sei atirar, não é para mim. Tem coisa que não é para você. Para ter o espírito de Elias, você não tem que ser atirador. Porque nenhum de nós é ser atirador, meu irmão Branham. O irmão Branham, ele era assim, se ele mirava no olho, era no olho. O irmão Branham era tremendo. Por isso ele não errava na palavra. Mirou a palavra assim, mandou para nós a palavra. Aleluia! Não é nada de credo, nada de dogma, nada de mentalidade humana. Essas coisas que a gente aprende com o irmão Branham, isso é tremendo para chacoalhar a gente. O problema está em que o homem não conhece o seu líder. Conhece o líder. Agora, se todos nós, os pastores no mundo, pudessem levar o povo a crer num líder, que esse líder estava cheio do Espírito Santo, Deus num homem. Acabou. Mas seria bom, nós ficaríamos de lado, só ensinando esse povo a amar a palavra e dizer, nós temos um líder. Agora, se nós arrumarmos um líder num país, outro líder em outro país, tem um monte de líder. Esse que é o nosso problema no mundo inteiro hoje. É não reconhecer o líder. Não os líderes, mas o líder. E o líder é o profeta do dia. Não existe outro líder. Se nós colocarmos outro líder, nós vamos formar um grupo. Porque se eu me tornar um líder, para dizer todo mundo tem que olhar para mim, eu já estou levando o povo errado. Estou tirando o olhar do povo para o que Deus mandou. Deus mandou eu fazer só regar. Deixa eu regar, graças a Deus. Um semeia, outro rega e vamos tocando para frente. E Deus vai dando crescimento. E você vai vendo o povo crescer na vida espiritual. O problema é que o homem não conhece o seu líder. Sim, senhor, eles se ajuntaram ao redor de uma denominação, eles se ajuntaram ao redor de um bispo ou um homem, mas eles não se ajuntam ao redor do líder, o Espírito Santo e a palavra. Agora, o Espírito Santo e a palavra estão onde? Você tem que ver isso. O Espírito Santo, é fácil também você dar, que o meu líder é o Espírito Santo. Esse é o outro lado também da coisa. É aqueles que não querem ter uma mensagem que o lidera. Não, meu líder é o Espírito Santo. O líder sempre foi o Espírito Santo. O profeta diz que em todas as eras, o Espírito Santo foi o profeta do dia. O Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo é o profeta do dia. Mas se vocês lerem a mensagem do profeta, assim como fui com Moisés, serei contigo, ele vai mostrar lá também para nós isso daí. Ele diz, é o Espírito Santo num homem. Amém. O diabo não pode fazer nada se ele não entrar na mulher e tirar a roupa dela. Ele tem que ter uma pessoa. Se ele não entrar no homem e fazer o homem fazer desordem, o diabo não pode fazer nada. Se o homem não desse lugar para o diabo, a mulher não desse lugar para o diabo fica como um trouxa, um bobão perto de nós. É que o diabo está tendo trabalho porque nós estamos dando corpo para ele. Está emprestando corpo para ele. E nós temos que emprestar o corpo para Deus. Nunca mais você vai pedir de volta. Emprestar o corpo a Deus. Dê seu corpo a ele. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Bom, deixa eu ver mais um parágrafo aqui. O grão sempre se inclina. Deixa eu ver. O grão sempre se inclina. Você já observou o trigo crescer? Para inclinar tem que estar cheio. Tem gente que não inclina de jeito nenhum. Deixa eu andar com você um pouquinho no período de Lutero, Wesley e Pentecostes. Nenhum se inclina. Nenhum se inclina. Nenhum é grão. Um é talo, outro é borla, outro é casca. O grão é o milho branco. E o grão somos nós hoje. Agora precisamos inclinar. E se não inclinamos, é porque não estamos cheios. Porque não tem grão lá dentro.
E o inclinar é humilhar. É a pessoa saber ser humilde. Ser humilde, pôs uma roupinha pobre. Não, isso não é. Tem gente que põe roupa pobre, mas é orgulhoso. A questão não está na roupa. Eu sempre vi isso. Humildade é espírito. É espírito, gente. É um espírito humilde, manso, humilde. A pessoa, quando tem o espírito manso e humilde, é tão diferente. Ela pode ser rica. Ela age igual aos outros, todo mundo. Não quer ser diferente a ninguém. Age igual a todo mundo. Ela é humilde. 112 unidade, a unidade de um Deus. Numa única igreja. Numa única, não tem outra. O profeta que pregou. A unidade de um Deus numa única igreja. E esse é o corpo dele. Bom, você já observou o trigo crescer? Se você vê um trigo levantando e apenas se balançando assim, lembra-te, não há grão nele. O trigo está levantando, balançando. Vai, tudo bem, aleluia. Glória a Deus, coisa maravilhosa, né? Mas não tem grão ainda. Não tem grão. Está vazio. O que tem grão sempre se inclina. O arrozal verde, você vê, vocês conhecem lavoura, arrozal verde está tudo assim, tudo em pezinho. Em pezinho. O trigo verde está tudo assim, em pezinho. Mas a hora que ele começa a granar, a amadurecer, aí ele começa a inclinar. Ele mostra que está pesado. Quando tem Lutero, Wesley e Pentecostes, você só fica olhando assim, exaltado, achando que é grande coisa. Mas a hora que chega a mensagem do profeta, pesa tanto que você já não consegue olhar assim. Você olha de onde você veio. Filho pó, eu não sou nada. Aí você olha para baixo, é o cacho inclinando. Tem irmãos que estão granados, tem irmãos que estão maduros. E nós temos que ter paciência com os irmãos verdes. E mais um pouquinho de sol nele. Mais um pouquinho de sol, tem um que precisa ter um pouquinho de água. Mas tem irmão que já está granado. Se você joga água não vai adiantar, se joga sol não vai adiantar mais. Depois que está granado, depois que amarelou. Quando você amarelou, acabou. Não, agora que ele está vivo. Agora que ele tem vida. Agora ele amadureceu. Esse irmão, essa irmã amadureceram. Agora tem vida, se inclina. Quando o marido fala, ela inclina. Mas quando ela está verde, o marido quando o pastor fala, a igreja madura, ela inclina. O diácono maduro, ele inclina, escuta, observa a ação do pastor, o ensinamento, a mensagem, ele inclina. Mas quando ele está verde, ainda você fala com ele, ele quer saber mais que você, ele tem uma opinião formada, está verde. Mas no dia que ele amadurecer, ele inclina. Isso é o que estava em Sara. Senhor Abraão, o senhor quer que ele faça? Senhor Abraão, mulher para o marido. Senhor Abraão, o almoço está pronto. Eu vejo assim, Sara e Abraão. Senhor Abraão, o café está pronto. O leite, a manteiga, está tudo pronto. Senhor Abraão, a janta está pronta. Senhor Abraão, a cama está pronta. Mas teve um dia que Abraão chegou e disse: embora Sara, eu não ia sair. Eu não ia sair. Ele sabia, Abraão sabia. Ele dizia: eu conheço. Quando ele viu 3 vindo, ele vão 2, mas um deles eu conheço. O profeta disse para ele: um deles eu conheço, que eu já tinha encontrado com ele quando ele era Melquisedeque. Tinha tomado a ceia com ele. Ele olhou para aquele eu conheço. Sim, meu senhor. Por que não meus senhores? É porque o que interessava para ele era o Senhor, era o Elohim. O que interessa para Sara de hoje, para o Abraão de hoje, é exatamente isso. É ver que Deus é Senhor numa mensagem. Meu Senhor, mensagem me lidera, mensagem me governa, mensagem seja rei, reina sobre mim. É a mensagem. Não é apenas um homem, você sabe muito bem disso que não é. Irmão Branda colocava ele de lado, ele diz: tira os olhos de mim, olhe para a mensagem. Porque sempre é assim, ele tinha que fazer isso. Porque um verdadeiro profeta leva você a olhar
si próprio. Mas a mensagem dele é verdade. E se vocês não podem crer em mim, disse Jesus, creia pelo menos pelas obras. Olha as obras que eu tenho feito. E o que ele era? Deus. Mas eles não podiam crer nem nele, nem nas obras. Mas nós podemos crer. Amém. Deus mandou essa mensagem para isso. Para eu me inclinar. Para você se inclinar. O homem que está cheio da bondade de Deus e de sua misericórdia, ele inclina sua cabeça com humildade. Aquele que se humilha, Deus o exalta. Aquele que se exalta será humilhado. De uma forma ou de outra, vamos ser humilhados se nós exaltarmos. Seja dentro do lar, seja na igreja, seja pastor, seja membro, seja diácono, seja o que for. Exaltou, vai ter uma hora que nós vamos passar vexame. Vamos ser humilhados. Mas se nós vivermos sempre por baixo, Deus nos porá por cima. Amém. Aleluia. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, porque é muito bom ter estas coisas, ter esta verdade, ter esta mensagem que o Senhor tem mandado para nós. Ajuda, Senhor, e cada vez que cada um de nós, os pregadores, pregarmos, ajuda-nos a trazer uma boa chuva para encher a lagoa, até os patinhos ter companheirismo com o outro. Oh, Senhor, como águias, voarmos e encontrarmos com águia aqui, águia ali, e sabermos que o Senhor é quem faz a diferença. O Senhor é quem tem que tomar conta das águias. Nós estamos apenas aqui pedindo: o Senhor, me dê natureza de águia. A águia não come comida de abutre. A águia, ela tem uma identificação própria. A águia ela não perdeu sua identificação, como o corvo perdeu, ou o abutre perdeu, ou o outro perdeu. Não, esta águia nunca perdeu sua identificação. O profeta diz: o falcão perdeu sua identificação, subia tão alto, quase igual a águia, mas agora pousa num fio telefônico e não passa daquilo ali. Senhor, tem misericórdia, não deixa eu ficar assim, porque na verdade nós vamos mostrar que nós somos falcões da era e não águia. Vamos ficar aí em cima de posto telefônico, de partidos denominacional e de grupos dentro da própria mensagem, e não passamos daquilo. Senhor, faça-nos esvoaçar ao céu azul e temos companheirismo com todas as águias, por todos os lados, onde não tem barreira, mas podemos encontrar um com o outro e dizer: Deus é o nosso Salvador. A mensagem do dia tem nos salvado das denominações, do engano, do erro, e tem nos batizado com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cure o doente agora. Eu creio num Deus que cura. Eu sei que o Senhor é curador. Essa irmã que está doente seja curada. Creia na sua cura. Você precisa apenas crer. O profeta diz: você só terá desprendido de Deus o quanto a sua fé desprende dele. Então, Senhor, dê fé para minha irmã, para meu irmão, para mim, para cada um de nós, desprendermos alguma coisa para nós nesse momento e sermos abençoados pelo poder divino. Em nome do Senhor Jesus, este irmão que tem sofrido algumas dores, algum aborrecimento, receba agora alegria, receba a bênção, a vitória, creia na sua vitória. Você é um filho de Deus. Você não é desprovido, desprovida. Vocês são filhos e filhas de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra do dia. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Assim seja. Assim seja. Sente um pouquinho, irmãos. Vamos cantar esse hino aqui para nós encerrarmos, que é o de número 180, Livro da Vida, autora Mi maior. Você está feliz, não está feliz? Amém. Vamos dizer outra vez: graças a Deus. Graças a Deus. Nós ouvimos aqui nesta noite: Deus nos tem colocado em um lugar de destaque. Isso não é pouca coisa. Nós estamos em um lugar de destaque. Você leve tudo isto para você. Vamos cantar. As riquezas mundanas nada valem para mim.
E eu estava conversando com um certo irmão, ele está aqui nessa noite. E quando nós conversávamos a respeito da palavra de Deus, assuntos que muitos, para eles, é uma controvérsia, né? E a um dado momento ele disse assim: olha, sabe, Deus trabalha com a gente de uma maneira progressiva. Às vezes a gente quer ver determinadas coisas no momento, a gente não consegue ver, mas com o tempo a gente vai ver. Eu senti bem com isso. Amém. Dentro de uma mensagem como essa que nós ouvimos, pode ser que você não assimilou tudo. E talvez vai passar um bom tempo ainda para assimilar. Mas o importante é você continuar ali pedindo: Senhor, me dê graça, me dê entendimento. Se tudo isso então é a palavra, Senhor, eu quero entender isso. Porque eu creio que faço parte do corpo do Senhor. Eu creio que a revelação ela é progressiva, né? Para uns chega primeiro, para outros, e assim, até chegar àquela unidade perfeita. Há determinadas coisas que no momento, às vezes, nós não entendemos, mas com o tempo, se assim é a vontade de Deus, nós entendemos. Porque nós cremos que somos eleitos. Amém.